bolo vegano que vai sair aqui dessa cozinha, gente. O cheiro tá tão bom. Pena que televisão não tem cheiro, né? Tô recebendo aqui na nossa cozinha doutora Neide Tavares, nutricionista, e Juliana aqui para dar uma força pra gente, Juliana Marques, né? Atleta vegetariana. Olha, nem sabia disso. Falou agora aqui assim, atleta vegetariana também. Bom, a gente está falando então dessas propriedades aqui, de todos esses insumos, na verdade, desse bolo vegano de frutas, né? Então a gente já bateu aqui tudo que estava líquido, né? Óleo, vamos lembrar aqui, óleo, água, leite de coco, a banana, o açúcar mascavo, açúcar mascavo, um pouquinho de sal, canela em pó e também, noz moscada. E noz moscada. Isso. Tá, batido. Aí, a gente vai colocar esse líquido aqui dentro, né? Cheirosíssimo. Sobe um aroma maravilhoso aqui. Olha que lindo. E aqui a gente vai acrescentar 2 xícaras de aveia. Aveia em flocos normal. média, tá? Não é farinha e nem é o floco integral. 1 xícara de farinha de trigo integral. Farinha de trigo integral. E as frutas secas, tá? Castanha do Pará, passas, damasco. Isso tudo vai dar um doce a mais, vai né? intensificar o doce. E a ameixa, né? Agora, essas frutas secas fica a seu critério. Se você em casa só tiver passas, faz só com passas. Se você quiser incrementar, colocar outras frutas, pode. E o fermento são 2 colheres de sopa, que eu já medi aqui, trouxe medidinho. Tá, 2 colheres de sopa. Isso. Aí você vai misturar tudo e vai colocar numa forma untada. Você vai untar ela com óleo também, não vai passar manteiga. O óleo e o trigo integral em cima para não soltar. O bolo integral, geralmente, ele não tem essa desvantagem do bolo feito com trigo branco, que sempre gruda na hora que você vai desenformar. O integral, como ele tem muita fibra, geralmente ele não gruda nas paredes da forma. É muito bom para você desenformar. Agora, enquanto a Juliana está mexendo ali essa massa que já vai para o forno, esse bolo, ele é um bolo completamente funcional, né? Totalmente. Tem um monte de coisa ali bacana. Fala um pouquinho assim sobre esses ingredientes que você utilizou. As farinhas, a aveia. Vou começar falando pelo leite de coco, porque como a gente substituiu o leite de vaca pelo leite de coco, eu queria falar um pouquinho da vantagem que existe em você usar o leite de coco em qualquer tipo de bolo, né? Uma das maiores vantagens que eu vejo no leite de coco é que ele melhora a tua flora intestinal boa, né? A gente sabe que nós temos no nosso intestino bactérias boas e bactérias ruins, né? Milhões e milhões dessas bactérias. E todas elas são, apesar delas terem o nome de bactérias ruins, todas elas têm uma função benéfica no nosso organismo. E o que é ruim, na verdade? É quando essas bactérias ruins, elas estão mais elevadas do que as boas, que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio da nossa flora intestinal, né? E aí o que a gente come não é aproveitado. Conforme a gente come, sai sem ser digerido e sem ser absorvido. O leite de coco, ele melhora essa flora intestinal, faz com que as bactérias boas se multipliquem e dessa forma a gente pode conservar uma flora intestinal boa, num excelente estado. E isso faz com que a gente aproveite melhor tudo que a gente come, todos os nutrientes. Tanto que a gente faça uma digestão melhor, como também que a gente absorva melhor esses nutrientes. Então, a gente pode tranquilamente substituir, quem usa o leite, pode substituir o leite de vaca pelo leite de coco nas preparações. Com certeza. A partir de que idade, Neide? A partir de... não tem... Porque, na verdade... a criança até os 6 meses de idade, a gente preconiza que mame apenas o leite materno, né? Sem água, sem chazinho. A partir de 6 meses, a gente começa introduzindo alimentos novos para a criança e vai do 6º mês ao 7º, do 7º ao 9º, do 9º. Em cada etapa dessa, a gente introduz um alimento novo ou a gente introduz uma outra refeição. De modo que quando a criança completa 1 ano, ela está mamando no peito apenas quando ela acorda e antes de dormir. E ao longo do dia, a gente vai colocando o quê? Fruta raspada, o almoço, o jantar. Então, a partir do momento que a criança começa a comer a comida da família, ela pode tranquilamente comer esse bolo aí.
Tranquilo. Né? No momento em que você introduz alimentos diferentes do leite materno, a criança pode comer esse bolo aí. Sem problema nenhum. Então, tá aí uma dica bacana para você que usa o leite de vaca. Você pode tranquilamente substituir pelo leite de coco com essas vantagens maravilhosas aí para nossa flora, não é isso? Vai o bolo aqui para assadeira. Então, lembrando que ela tá untada com óleo de girassol, né? E a farinha de trigo integral. Ela fica uma massa bem grossinha, bem interessante. E um cheiro bom, gente. Pena que vocês não estão aqui para sentir esse cheiro. Um perfume, um aroma maravilhoso aqui desse bolo. Ele fica no forno mais ou menos quanto tempo, Ney? Uns 40 minutos. 40 minutos a 180. Depende muito de cada forno. Tem forno que esquenta mais, né? E tem forno que esquenta menos, dependendo do estado do forno. Aí a gente vai colocando um palitinho, se ele tiver sequinho, ele já está pronto. Tá, então ele já pode, por favor, Juliana, já pode botar o nosso bichinho lá, ó. Gilberto chegou aí já. O forno tá ali a 180 e a gente vai esperar ali ele assar. E aí, você falou do leite de coco, eu queria que você explicasse um pouquinho da farinha de aveia e esse trigo integral aí. O que a gente pode falar da aveia em relação ao que você fala? O glúten? Não, a aveia, porque existe o farelo de aveia, a farinha de aveia e a aveia flocos grossos, normais. Essa diferenciação, não é? Ela se baseia na parte da aveia. Por exemplo, a indústria pega a aveia que parece um grão de arroz, né? E aquele grão é prensado, e ele fica meio que achatado. Aquilo ali é o que a gente chama de aveia integral. Uma parte da aveia é retirada, não é como se fosse o germe da aveia, que é uma partezinha mais durinha, que é o farelo da aveia. Que inclusive é a parte mais cara da aveia, é o farelo, que é mais usado para reduzir o colesterol. E você tem a aveia que foi essa que a gente usou, que é uma aveia média, que é o floco mais partidinho, para a gente fazer, no caso, o bolo. E tem a farinha, que se faz mingau, mais se faz outras coisas, mas todos são derivados da aveia, que é um grão, bem parecido com arroz integral. Agora, a gente vai entrar aqui as frutas, né? A gente está sempre falando aqui das frutas secas, elas vão adoçar, elas também têm lá a sua muita função, fibra, né? Muita fibra, inclusive uma das funções, assim, especiais da passa, por exemplo, que a gente colocou ali, é a presença de boro. O boro é um mineral essencial para ajudar o aproveitamento do cálcio. Então, e ajudar também na absorção da vitamina D. Então, isso é fundamental para a mulher na menopausa, que tem perda de massa óssea, consumir as passas. Né? Quem tem problema de pele aí, que precisa dessa vitamina D, também vai ajudar? A vitamina D, ela é produzida na pele, mas a função dela maior é a formação de hormônio e a absorção do cálcio que nós ingerimos através dos alimentos. Bacana. Né? Ó, passa, gente. E passas é uma coisa aí que tem mercado. E barata, né? E barata, não é porque, caro. Por exemplo, o damasco que eu coloquei ali é uma coisa mais cara. Caro, Mas a passa é mais barata, um pouco mais barato, e a ameixa também. Né? A ameixa assim, fundamental para o saltamento do intestino. Então, esse bolo é um bolo altamente funcional e ele melhora bastante o funcionamento intestinal. Bacana, hein? E aí, vou aproveitar, então, para falar aqui para vocês que esse bolo, né, todos os insumos que a gente utilizou aqui, ganhamos de presente aí da Cida, né, lá da Proabelha. Um beijo enorme para a Cida, uma pessoa maravilhosa, extremamente prestativa, tá sempre de bom humor, né? Sempre, nunca vi Cida de mau humor. Sempre de bom humor. Sempre que você quiser alguma coisa, algum ingrediente para qualquer tipo de preparação aí, chá, o que você pensou em tempero natural, corre lá na Cida. Cida, me socorre. A Nina falou para eu vir aqui. A doutora Neide falou para eu vir aqui. Ela vai te ajudar aí em todos esses ingredientes funcionais aí para o teu dia a dia tranquilamente, tá? Um beijo aí para toda a equipe do Proabelha. Obrigada pelo bolo, tá? Prometo que vou guardar um pedacinho para você, Cida, se sobrar. Mas é verdade. Sempre que eu faço curso de culinária, as pessoas falam assim, isso compra onde? Aí eu digo assim, no Proabelha. E aí inventaram uma piada no meio do grupo, que é chamar o Proabelha de Ipiranga. Ué, por quê? Porque existe uma propaganda, não sei, do Posto Ipiranga, Ipiranga, que tudo que você quer,
Está no posto Ipiranga. Mas, então agora já não é mais para abelha. Para os meus alunos de culinária, vai lá no Ipiranga que tem. Vai lá no Ipiranga que tem. A Cida mudou de nome. Mas mudou lá de tem nome. tudo. Lá tem tudo. Nossa, só aquele... Lá no fundo da loja tem aquele armazém ali de temperos e de... Dá vontade de levar tudo, Dá né? vontade de levar tudo, mas eu não sei usar metade daquilo ali. Vou aprender, prometo que vou aprender. Faz um laboratório na sua Tem que cozinha. fazer um laboratório. Agora, gente, vou entrar aqui no assunto... Nossa Senhora, a gente esqueceu a luva de boxe aqui, tô brincando. Mas a gente vive falando aqui, ó, a Rani Lee deve estar com coceira em casa, porque ela vive fazendo bolo sem glúten, sem lactose, aprendi com ela, né? Um monte de bolo aí sem glúten, sem lactose, um monte de receita sem glúten, sem lactose. Esse bolo que a doutora Neide preparou aqui, ó, ele tem glúten. Nós usamos aí a farinha de trigo integral, ela tem glúten. A aveia também tem glúten, apesar de que no mercado já existe aveia sem glúten. Dizem que é sem glúten, né, a aveia. E aí, tem umas farinhas aqui, tudo isso aqui tem glúten? Tem, olha só, falando da aveia, né? Na verdade, existe a aveia totalmente sem glúten, mas essa aveia que a gente vê no mercado, essa aveia tradicional, eu poderia dizer que ela tem rastros de glúten, né? Porque como ela é cultivada em solos, onde você planta o trigo, a cevada, o centeio, esse solo fica como se fosse contaminado com esse glúten e a aveia ela absorve, tá? Então, de certa forma, de forma indireta, né? Existem culturas, essa para aveia que não tem glúten, é uma cultura onde você planta um determinado, vamos dizer, trigo, mas você dá um tempo suficiente para você depois plantar a aveia e esse solo não está contaminado com esse glúten, né? Porém, para um paciente, por exemplo, de doença celíaca, que não pode sequer sentir o cheiro do glúten, a gente não vai dar essa aveia nem mesmo sabendo que ela não contém o teor de glúten que uma farinha de trigo contém. E aí, rapidinho, só para o pessoal de casa entender, porque o nosso foco aqui é falar sobre o glúten, o que é a doença celíaca? A doença celíaca é a doença em que o paciente... Ele tem falta no organismo dele de uma enzima que digere a proteína do trigo, que é o glúten, a proteína do trigo, da cevada, do centeio. Então, o organismo dele não produz essa enzima que digere essa proteína. E aí, ele apresenta uma intolerância a essa proteína que pode levar a pessoa à morte. Se ele insistir em comer o alimento com glúten. Os principais sintomas assim, de um celíaco, se ele consumir alguma coisa com glúten? Ele vai ter uma diarreia fortíssima. E vai apresentar alergias pelo corpo, né? Agora, vamos dizer assim, a doença de Crohn, onde também o paciente... alguns pacientes devem evitar o alimento com glúten, já é a doença de Crohn, o paciente já tem que se auto-observar, né? Porque às vezes um alimento que faz mal para um paciente que tem doença de Crohn, para o outro não vai fazer. Então é importante, e também em que grau da doença o paciente está. E em cima desse autoconhecimento é que o paciente poderá ou não ingerir um alimento que contém glúten. Já os alimentos que contêm lactose, tanto o paciente que tem a doença de Crohn não pode, de forma alguma, ingerir esse alimento com lactose. Agora, vamos falar de glúten aqui. Já eu vou ter que chamar o intervalinho comercial ou eu chamo agora? Como é que a gente faz? Preciso chamar agora então, né? Para não ficar um assunto muito cortado. Então, eu vou para o intervalinho comercial e volto. Vamos falar desse glúten aqui, tá, gente? Rapidinho.